Bom dia, meninos, bom dia, meninas. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula no nosso canal no YouTube, Conexão História Gilberto Rodrigues. Na nossa última aula nós começamos a falar sobre a República Velha e vimos naquela aula os aspectos políticos da República Velha. Nessa aula de hoje iremos abordar os movimentos sociais que marcam esse período. E nós vamos pegar esses movimentos sociais e vamos dividi-los em duas partes. Nós vamos falar sobre os chamados movimentos urbanos e os chamados movimentos rurais. Nos chamados movimentos rurais, nós queremos fazer uma subdivisão. Nós vamos ver os chamados movimentos messiânicos e o banditismo social. Geralmente, esses movimentos rurais, de um modo geral, eles ocorrem nas regiões periféricas do Brasil. Nas regiões mais distantes dos grandes centros, onde o Estado se faz ausente, por meio da educação, por meio da segurança pública, por meio do atendimento médico hospitalar. E com essa ausência do Estado, indivíduos terminam assumindo o papel de Estado. Na maioria das vezes, um papel explorador. No caso, o banditismo social é uma consequência da ausência do Estado, é uma consequência da miséria, é uma consequência da exploração do coronelismo. Dentro do banditismo social, o nosso grande destaque é o cangaço, liderado por o vulgo Lampião, Virgulino Ferreira, também conhecido como Lampião. O outro movimento, ou melhor, o outro tipo de movimento que nós temos, de movimentos rurais, são os chamados movimentos messiânicos. Esses movimentos, que também ocorrem nas regiões mais periféricas do Brasil, são chamados de movimentos messiânicos, porque apesar de serem movimentos sociais, ser consequência da exploração dos latifúndios, dos fazendeiros, dos coronéis, ser consequência da crise econômica, da miséria e da fome, esses movimentos têm lideranças religiosas, que se apresentam como verdadeiros messias, oferecendo como uma alternativa para a miséria da vida terrena, uma vida pós-morte. Por isso são chamados de movimentos messiânicos. Dentre esses movimentos, dois merecem destaques. A chamada Guerra de Canudos, que ocorre no sertão da Bahia, e a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, que ocorre na fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Uma região que era alvo de contenda, de disputa entre esses dois estados. Daí o nome, Guerra do Contestado. Nessa região, que é fronteira entre Santa Catarina e Paraná, irão se formar comunidades místicas, religiosas. Só que essa região vai passar por um processo de valorização do território, principalmente depois de uma empresa norte-americana ganhar a concessão do governo brasileiro para construir ali uma estrada de ferro. Uma outra empresa também passar a explorar a retirada de madeira daquela região. Então ali passa por um processo de valorização e a presença dessas comunidades se torna inconveniente, fazendo com que os fazendeiros e o governo tentem expulsar essas comunidades ali daquela região, provocando conflitos e gerando essa chacina, esse conflito que é a chamada Guerra do Contestado. Agora, de longe, o mais importante movimento rural da República Velha é a chamada Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, que ocorre no sertão da Bahia, em uma fazenda abandonada, chamada Fazenda de Canudos, às margens de um riacho chamado Vaza Barris. Um cara chamado Antônio Conselheiro, um beato, com seus seguidores, vão se estabelecer naquela fazenda e irão criar ali uma comunidade chamada Belo Monte, uma comunidade comunista, no sentido real da palavra. Essa comunidade vai crescer, a cidade de Belo Monte vai ganhar proporções de uma grande cidade da época, chegando próximo a 30 mil habitantes, e ela vai se tornar uma alternativa para os sertanejos que viviam explorados pelos grandes fazendeiros, pelos coronéis. E termina gerando descontentamento, porque esses fazendeiros começam a perder a mão de obra semi-escrava para a comunidade de Belo Monte. Esses sertanejos começam a fugir das fazendas e começam a se estabelecer nessa comunidade. Então ela termina se tornando um incômodo. Então esses fazendeiros vão se reunir,
e com o apoio do governo da Bahia vão tentar destruir a cidade de Belo Monte. Antônio Conselheiro vai ser acusado de ser antirrepublicano, de ser monarquista, devido aos seus discursos inflamados criticando instituições republicanas estabelecidas pela Constituição de 1891, criado pelo presidente Marechal Deodoro da Fonseca, como, por exemplo, a separação entre igreja e Estado, a criação do casamento civil. Antônio Conselheiro, nos seus discursos, ele vai criticar essas instituições. E essa vai ser a alegação de monarquista que vai justificar o ataque contra a comunidade de Belo Monte, provocando aí uma chacina, uma destruição em massa. Um escritor chamado Euclides da Cunha, jornalista, vai presenciar e vai escrever um livro que relata as atrocidades dessa guerra durante o governo do presidente Prudente de Moraes. O nome da obra de Euclides da Cunha chama-se Os Sertões. Beleza? Esses são os três principais movimentos rurais que marcam a República Velha. Além dos movimentos rurais, nós temos também os chamados movimentos urbanos. Nos movimentos urbanos, nós podemos destacar dois movimentos: a revolta da vacina e a revolta da chibata. A revolta da vacina ocorre na cidade do Rio de Janeiro, próximo ali do ano de 1904, durante o governo do presidente Rodrigues Alves. Para que você entenda melhor a revolta da vacina, você tem que inserir esse movimento dentro de um contexto histórico, para não ficar a falsa impressão de que a revolta da vacina é apenas uma rebelião contra a vacinação obrigatória. E não é bem assim. Você tem que entender que o Brasil, nesse momento, passava por um momento de grave crise econômica. O presidente da República anterior a Rodrigues Alves, um cara chamado Campos Salles, vai criar um plano econômico chamado Fandiloa, tentando minimizar a crise econômica brasileira. E essa crise econômica, ela vai provocar desemprego, e na cidade do Rio de Janeiro especialmente, as pessoas desempregadas irão se alojar em casarões abandonados ainda do período colonial, localizados no centro do Rio de Janeiro. E nesses casarões irão surgir cortiços. Esses cortiços sem saneamento, sem água tratada, esgoto a céu aberto, lixo jogado no meio da rua. Nós vamos ter ali a proliferação de mosquitos, de roedores e de doenças endêmicas, como a febre amarela, como a leptospirose, como a febre bubônica. É nesse contexto que vai ser eleito o presidente da República, o paulista Rodrigues Alves. E Rodrigues Alves vai assumir a presidência com uma proposta clara: promover o saneamento da cidade do Rio de Janeiro, modernizá-la e torná-la uma cidade atrativa, nos moldes, nos padrões das cidades europeias. Logo, Rodrigues Alves manda destruir os cortiços do centro do Rio de Janeiro, expulsa a população desses cortiços, vai contratar o sanitarista Oswaldo Cruz para combater as doenças endêmicas e promover o saneamento da cidade. É nesse contexto que, para combater a febre amarela, para combater a leptospirose, para combater a febre bubônica, Oswaldo Cruz vai estabelecer a vacinação obrigatória. E essa obrigatoriedade da vacina, associado à falta de informação da população, à falta de habilidade do governo para promover essa vacinação, isso vai gerar confrontos entre a polícia e a população do Rio de Janeiro, que expulsa dos cortiços, vítimas da crise econômica, e agora, sob a obrigatoriedade da vacinação, vão entrar em confronto com a polícia, gerando essa rebelião chamada Revolta da Vacina. Beleza? Para a gente finalizar, a outra revolta que marca a República Velha é a chamada Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata ocorre durante o governo do presidente Hermes da Fonseca. É uma revolta promovida por marinheiros descontentes com os baixos salários, com as péssimas condições de alojamento, com a péssima alimentação,
mas principalmente com os castigos corporais utilizados na Marinha Brasileira para punir algum marinheiro que cometesse alguma infração. É contra principalmente os castigos corporais que os marinheiros, liderados por um negro chamado João Cândido, irão manobrar 2 navios de guerra, o couraçado Minas Gerais e São Paulo, irão apontar os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e ameaçar o governo de Hermes da Fonseca, caso suas reivindicações não fossem atendidas. Recém-eleito, recém-possado, Hermes da Fonseca é pego de calças curtas, vai atender às reivindicações dos marinheiros, mas posteriormente, após controlar a situação, ele vai voltar atrás, vai trair sua própria palavra, vai prender e reprimir com extrema violência os principais líderes da revolta da vacina. São esses os principais movimentos que marcam a República Velha. Beleza? Essa aula foi boa para você? De alguma forma contribui para a sua aprovação? Curta a nossa página, compartilhe com seus amigos, se inscreva. E logo mais teremos uma outra aula e novas dicas. Fique ligado. Tchau.